Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos para a ministração da palavra. Eu peço aos irmãos a gentileza de abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Queremos lembrar que ao término do culto, a cantina, e os irmãos, por favor, participem da cantina. Mateus, capítulo 6. Os amados encontraram? Versículo 13. Amém. Esse capítulo, ele contém a oração universal, a oração mais conhecida, a oração mais pronunciada entre todos os tempos, em toda a história, em todos os lugares. É a oração do Pai Nosso. E Jesus estabeleceu essa oração como um padrão, não como uma regra, como um modelo a ser observado, não como um script a ser seguido. E nessa oração, precisamente no versículo 13, existe uma frase que ontem chamou muito a minha atenção, e eu gostaria de compartilhar na direção do Espírito de Deus, juntamente com os nossos irmãos, que é na parte terminal, quando diz: livrai-nos do mal. Praticamente as últimas palavras de Jesus são essas: livrai-nos do mal. Porque as pessoas, quando rezam a oração, elas esquecem de dizer: porque dele é o reino, a glória e o poder. Mas precisamente essa ênfase, livrai-nos do mal. Eu gostaria de te convidar nessa hora, curvar a sua cabeça e fazer essa oração com seus olhos fechados, mas com seu coração aberto. Livrai-nos do mal, Senhor. O mal que assola, que afronta, o mal que aflige, que afeta. Livra-nos, ó Deus, de todo tipo, de toda forma e de toda espécie de mal. Rogamos a Ti, porque Tu és o nosso único refúgio, e em Ti nós podemos confiar. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa proteção. Não transferimos a nossa esperança no plano de saúde que temos, na conta bancária, na segurança de nossa casa, por meio de toda a tecnologia, mas confiamos em Ti. Tu és o guarda de Israel, Tu és o guarda da nossa casa, Tu és o guarda do nosso lar, Tu és o guarda da nossa vida. Em Ti, Senhor, é que nós confiamos e podemos dizer: livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Senhor, de todo tipo, de toda forma, de toda espécie de mal. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem nós nos deparamos com uma notícia trágica que nos deixou consternado e estarrecido. Confesso, para os amados, que viviam um misto de sensação, um turbilhão de emoções entre compaixão e indignação. Compaixão pela família que sofreu com o ocorrido e indignação com o malfeitor. Ontem
a mídia da nossa cidade informava, de modo geral por meio das rádios, por meio das redes sociais, que um garotinho que nós conhecemos, que anda pela igreja, brinca na igreja, se diverte aqui com a igreja, está praticamente sempre conosco, filho de um irmão muito querido, muito amado, que durante a construção prestou serviço à igreja e sempre está conosco praticamente toda semana. Esse garotinho foi violentado, foi abusado, foi estuprado, roubaram o seu celular, roubaram a sua sandália, algo que comoveu toda a cidade de modo geral, e a igreja sofreu muito com isso, né? Nós fomos à casa dele e vimos o pranto da mãe, o pai em desespero, andando pela cidade atrás desse marginal, que graças a Deus hoje fomos informados que foi encontrado pela manhã, né? E diante de toda essa situação, né, a palavra que vem à minha mente é justamente essa: livrai-nos do mal. Aqui, irmãos, Jesus nos traz lições essenciais para as nossas vidas. E permita-me compartilhar com vocês. A primeira delas é que Jesus nos ensina a realidade atuante do mal em nossa vida. Infelizmente, muitos ignoram, muitos subestimam, outros por vezes até desdenham. Trata o diabo como um ser mitológico, como uma figura folclórica, quando na realidade o mal existe. O mal existe e é atuante. E nós precisamos estar atentos, conforme nos diz as Escrituras, não devemos ignorar os ardis de Satanás. E todo tempo nós acompanhamos coisas terríveis, atrocidades, calamidades, tragédias, desgraças acontecendo em todo o tempo. Então a realidade do mal, ela não pode ser de modo algum ignorada. Você não está no mundo da fantasia. Acorda, se desperta. A qualquer instante nós podemos sofrer, nós podemos chorar, nós podemos prantear. Por isso esteja atento, meu irmão. O que é que a Bíblia diz? Sede sóbrios, vigilantes. Satanás anda ao vosso derredor como leão, procurando alguém que possa tragar. Como um leão furioso, enfurecido, selvagem, silvestre, atrás de alguém que possa tragar e possa destruir. Porque lá em João 10, versículo 10, diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a tríplice missão de Satanás. Ele não se contenta em simplesmente roubar, ele quer matar. E ele não se contenta em simplesmente matar, ele quer destruir as nossas vidas. E precisamos estar atentos, porque o mal é uma realidade atuante em nossas vidas. Não ignore os seus ardis. Não subestime os fatos. Não venha desdenhar como se tudo que acontecer ia ser coisa de sina, de fado, de destino, do acaso. Não, irmãos. Esteja atento. Assuma a sua posição, sua postura como servo de Deus nessa geração, na sociedade. Esteja esperto. O mal é uma realidade. Segunda verdade que Jesus nos ensina, por meio dessa oração, livrai-nos do mal, é que não estamos isentos do sofrimento do mal. Ele nos fala que o mal é uma realidade, mas ele também nos ensina por meio dessa simples oração que nós não estamos isentos do sofrimento do mal. Isso aconteceu com o filho de um cristão que frequenta a igreja, que procura o caminho certo, de um bom cidadão, de um homem decente, honrado. Isso aconteceu com uma pessoa, sabe, que aparentemente, colocando aqui entre aspas, não merecia. E aí a pergunta é: onde está Deus quando essas coisas acontecem? Quando está Deus quando o mal nos assola, quando o mal nos afronta? Quando está Deus?
A realidade, meus irmãos, é que a Bíblia nos ensina que nós não estamos isentos do sofrimento do mal. Não estamos isentos do sofrimento do mal. E a gente tem visto o mal atingindo várias pessoas que estão sofrendo nesse exato momento, independente da sua fé, independente da sua religião, independente do seu credo, independente da sua confissão. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para os justos, para os ímpios, é para todos, sem distinção. Não há acepção nesse quesito, e todos nós estamos sujeitos a sofrer, todos nós estamos sujeitos a lamentar, todos nós estamos sujeitos a perder. O que fazer, como responder diante dessas calamidades, diante dessas tragédias, diante de uma alma que chora, diante de um espírito, quebrantado? O que fazer? O que responder? Ontem, quando nós fomos aqui nos 4 grupos, onde ela mora, a gente viu ela em prantos. Eu simplesmente abracei. E sabe o que foi que eu disse? A mãe do jovem, do menino Guilherme, eu disse: olha, eu não sei o que dizer. Dei um abraço e disse: mas Deus fará justiça. Tem palavras. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, porque há momentos que as palavras humanas, elas tornam-se insuficientes demais. Palavra alguma que a gente possa falar, pronunciar, vai reverter o fato. Mas isso é um caso recente, irmãos. Um caso que eu confesso que eu senti a dor, de perto, pelo carinho que tenho por esse menino e a consideração pela sua família. Mas quantas pessoas são vítimas de atrocidades cometidas por marginais? Quantas pessoas no dia a dia são vítimas do mal, e o mal pode ocorrer da forma mais inesperada possível, porque ocorre sempre de uma forma imprevisível. Que garantia nós temos que ao sairmos desse lugar, chegaremos em casa em paz? Que não seremos abordados por um marginal nas ruas? Que não sofreremos uma colisão no acidente, no trânsito? Que garantia nós temos que amanhã vamos acordar vivos, com plena saúde, que o diagnóstico do médico será favorável? Mas a qualquer momento nós podemos ser abordados por uma trágica notícia, vindo do médico, vindo do juiz, vindo do patrão, vindo dos cônjuges, vindo de um filho que entrou no mundo, no submundo das drogas, e qual os pais sofrem ao ponto de se deteriorarem com os filhos. Uma vez eu ouvi uma postura sábia de um jovem que estava confrontando o seu irmão que estava no mundo das drogas. Ele disse: quantas pessoas nessa casa são dependentes das drogas? E aquele garoto disse: você não, você é usuário. Dependente sou eu, que sou seu irmão, é meu pai que é seu pai, é minha mãe que é sua mãe. Todos nós somos dependentes, vivemos em função de você. Você some e desaparece, a gente passa madrugadas a fio, ligando para um lugar, para outro, procurando saber do seu paradeiro, e você nem se importa. Quantas famílias sofrem, quantos lares estão sendo destruídos por causa da presença atuante do mal. E o fato de ser cristão não te coloca além da gravidade. Não estamos isentos desse sofrimento, não estamos imunizados, irmãos. Essa é a realidade. Amém? Diga amém. A outra verdade é que Jesus nos ensina que devemos orar a Deus por livramento. Apesar de tudo isso, devemos orar a Deus pelo livramento. Se Jesus nos ensina a orar a Deus pelo livramento, é que somente Deus pode garantir, assegurar a nossa segurança. Se Jesus nos ensina a orarmos
clamarmos, intercedermos e buscarmos o Senhor em súplica, é porque de fato Ele está nos ensinando que o mal é uma realidade atuante em nosso mundo, que nós não estamos isentos do sofrimento do mal, mas nós podemos sim rogar aos céus para que haja livramento da parte de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus é poderoso para livrar. Amém, irmãos? Quantas pessoas aqui conhecem de perto os livramentos de Deus? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, livramentos visíveis, invisíveis, perceptíveis, imperceptíveis. Só temos a agradecer dia, noite e dia, pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Certa feita, estava com minha esposa, com um casal de amigos em Recife, na casa de tia Zenide, fomos passar uns dias e saímos. Tia Zenide está aqui, eu apontando, ela está aqui, saímos. Zenide estava nesse dia lá do assalto, não estava, Zenide? Saímos e uma prática nossa é orar. Se a gente pega a estrada, a gente ora. Se a gente sai de casa, a gente ora. Tudo que a gente faz, a gente ora. Não tem como desassociar a oração da vida cristã. E naquele dia, Vanessa simplesmente disse: Senhor, nos protege, envia os teus anjos para nos proteger. Mil cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nenhum mal nos sucederá. Amém. Fomos, pegamos o táxi, fomos, encontramos numa pizzaria, lanchamos. Depois os nossos amigos saem para ir no Orelhão, na esquina. Vocês sabem o que é Orelhão? Os jovens sabem? Sabe não, né? Isso para a gente é memória, para alguns deles é história. Tem jovem aqui que não sabe o que é Orelhão. A gente foi para o Orelhão na esquina para ligarmos para um táxi. E de repente, os dois casais, chegam dois camaradas de moto. O camarada traz, pula, vem com a arma nos abordando. Levante suas mãos, a gente com a mão levantada. Pensa uma situação constrangedora. Você não sabe o que fazer, você não sabe como reagir. É Senhor misericórdia, Senhor misericórdia, Senhor misericórdia. Em pensamento e abordar o geral. Enfim, os camaradas levaram tudo do casal que estava ao nosso lado. Eles eram cristãos. Eles são cristãos. Levaram carteira, levaram celular, levaram sombrinha, levaram a bolsa dela, levaram tudo que ela tinha, levaram tudo que ele tinha. E em mim e em Vanessa, eles passaram a mão em tudo. Eu estava com o celular no bolso, estava com a carteira no bolso, Vanessa também com a bolsa, passaram a mão em tudo em nós, só que não levaram nada. Eles não levaram nada, absolutamente nada. Eles tocaram, mas não perceberam, eles olharam, mas não viram. E de repente Vanessa, Zenida acompanhou, Vanessa chegando em casa, atordoada com aquela situação. E Vanessa simplesmente teve essa prática, não de usar a Bíblia como horóscopo, mas no momento da aflição, Deus me fala alguma coisa aqui. Quando ela abre, Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque darei ordem aos meus anjos para te protegerem de todo mal. A oração que ela fez antes de sair, quando ela chega em casa, aí é que ela chora mesmo, entra em desespero. Mas aquele momento poderia ser o nosso último momento de vida. A história hoje poderia ser diferente. Alguém poderia estar aqui no meu lugar, dizendo: olha, nessa igreja havia um jovem pastor que de repente foi sair, foi abordado, foi violentado e, enfim, não resistiu. Mas nós acreditamos, irmãos, que Deus livra. Deus nos livra. Não importa o tipo, não importa a forma, não importa a espécie de mal. Deus nos livra. Deus nos livra. E Jesus nos ensina isso como últimas palavras da oração universal mais importante, mais conhecida, mais pronunciada no mundo todo. Jesus nos ensina a elevarmos a nossa face, erguermos os nossos olhos para Deus e dizer: Senhor, livrai-nos do mal, na certeza que Deus é poderoso para livrar-nos do mal. Não é o teu plano que vai te dar saúde, meu irmão. Não são os alarmes na sua casa, nem os animais que vai te dar segurança.
Mas Deus é a nossa proteção, nele nós podemos confiar. Não é o carro blindado que você pode adquirir que vai te blindar, mas é o Espírito Santo de Deus em sua vida. Existem homens importantes, homens influentes que não conseguem andar sem guarda-costas, não conseguem andar sem segurança. E um dia eu vi até um pastor precisando de segurança, era 4 seguranças, um na frente, 2 do lado e um atrás. Para onde ele ia, um pastor muito conhecido, renomado em nossa nação, tinha segurança. E disseram: pastor Sidney, o que é que o senhor acha daquilo? Sabe o que é que eu acho? Se o Espírito de Deus não for capaz de nos proteger, ninguém mais será. É o Espírito de Deus que nos garante a proteção, nos garante toda a segurança. Tem pastores no Brasil que pregam em púlpitos blindados. Se o Espírito de Deus não for nos blindar, nada mais poderá, meu irmão. A nossa confiança está em Deus. E nessa hora eu quero te convidar, nesta hora eu quero te chamar para juntos, como igreja do Senhor, orarmos a Deus para que Ele venha nos livrar do mal, para que Ele venha nos livrar do dia ruim, do tempo ruim, e para que a gente venha contemplar o agir de Deus em nossas vidas, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença. É o que está escrito na palavra. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. De fato, muitas são aflições do justo, mas não se esqueça de completar essa palavra. É interessante que um dia eu estava com um pedreiro conversando, ele estava fazendo serviço em casa, um senhor de idade, e ele parou e ele disse: pastor, muitas são aflições do justo. Eu disse: é verdade. O justo passa por cada prova, passa por cada problema, passa por cada dificuldade. É verdade, é verdade. E ele começou a lamentar, e de repente eu disse: mas você está esquecendo de completar o texto bíblico. Ele: como? Muitas são aflições do justo, mas o Senhor os livra de todo mal. De todo mal. De todo mal. E eu creio, meus irmãos, que Deus é poderoso para nos livrar de todo mal. De todo mal. De todo mal. Sabe por quê? Pergunta para mim. Pergunta: por quê? Porque dele é o reino, o poder e a glória. Se coloque em pé em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus e declare isso. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Mais uma vez, mais forte, mais alto. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu estou debaixo do teu reino, eu estou debaixo do teu poder, eu estou debaixo da tua glória. Sim, Senhor, porque teu é o poder, o reino e a glória. Livrai-nos de todo mal. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar a igreja agora a erguer um clamor aos céus. E nesse clamor você vai rogar a Deus livramento. Você vai rogar ao Deus que é poderoso para livrar, para te livrar dessa crise que tem assolado o país, devastado vidas. Você vai orar para que Deus venha te livrar de todo tipo, forma, espécie de mal que tenha atingido as famílias por meio de ideologias que vão de encontro com a revelação da palavra, que deturpam a verdade, que contrariam os princípios. Você vai orar, meu irmão. Você vai orar nessa certeza para que Deus traga livramento sobre a sua vida, para que Deus traga livramento sobre o seu casamento.
Livramento sobre sua casa, sobre seu emprego, sobre seu trabalho, para que os livramentos de Deus possam sempre existir, sempre haver. Livrai-nos de todo mal, livrai-nos do Senhor das línguas perversas, livrai-nos, Senhor, dos olhares cobiçosos, livrai-nos, Senhor. Olha, irmão, nós não temos medo de simpatia, nós não temos medo de macumba, nós não temos medo de nada disso. Nós temos medo de viver distante da presença de Deus, porque enquanto estivermos na presença de Deus, há uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe que promessa é essa? Descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha para o seu irmão e diz: existe descanso em Deus para você, para a sua alma que está aflita, para o seu coração que anda perturbado. Existe descanso de Deus para você, existe descanso de Deus para você. E talvez você diga: eu quero viver esse descanso, eu quero descansar no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é nele que devemos nos esconder, é nele que devemos nos refugiar. No esconderijo do Altíssimo há um lugar de refúgio. Esse lugar é no Senhor. Nos refugiar nele no momento da aflição, no momento da perseguição. Nós nos escondemos em Deus, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Olha, querido, aquele que habita significa que ele está perto de Deus. Olha bem para mim. A sombra do Onipotente, olha a minha sombra aqui. Para onde você vai, ela lhe acompanha. Se você parar, ela para. Se você andar, ela anda. Na sombra do Onipotente. Sabe o que é que a Bíblia diz? Por favor, filhão, grande homem, vem cá. Você vai andar e eu vou ficar debaixo da sua sombra. Vai para lá. Eu estou na sombra dele. Vai. Parou. Parei. Anda mais. Eu estou na sombra dele. Sabe o que significa, irmão? O que vier não me atinge, porque eu estou na sombra do Onipotente. Eu estou na sombra do Onipotente. Eu estou na sombra do Onipotente. Existe descanso de Deus sobre o seu povo. Existe descanso de Deus. Existe descanso do Deus, segurança, fortaleza. Por isso, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, das armadilhas, das ciladas, dos ardis, dos dardos inflamados, das setas do inimigo. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Erga suas mãos aos céus e nessa hora adore-o. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso para nos livrar. Amém, irmãos? Deus é poderoso para nos livrar. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.